Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando hoje a nossa leitura bíblica. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e vamos seguir essa jornada com você. Serão centenas e centenas de programas que nós iremos fazer a partir de hoje até chegarmos no livro de Apocalipse, capítulo 22. O devocional é postado no YouTube. Se caso você não puder assistir de manhã, você assiste meio-dia, você assiste à noite. Se tiver um dia que você não pôde assistir o devocional do capítulo tal, aí no outro dia você assiste, vai estar disponível aqui. Mas eu gostaria que todos vocês levassem a sério essa leitura conosco. Claro que não dá aqui para eu ler, por exemplo, Mateus capítulo 1 tem 25 versículos. Então não dá para ler todos os versículos aqui. Eu vou pegar alguns pontos importantes, algumas dúvidas que tiver, eu vou explicar, e assim nós seguiremos fazendo a nossa leitura, fazendo o nosso estudo capítulo por capítulo. Eu peço a você encarecidamente que você em casa escute o capítulo, que você pode colocar no YouTube aí. Tem várias pessoas que interpretam a Bíblia capítulo por capítulo, e aí você pode ouvir o áudio, ou se você preferir, tanto no seu smartphone ou a Bíblia física, você pode ler e assim você crescer nessa leitura conosco, que vai ser extremamente importante. Então, Mateus capítulo 1 vai contar a história da genealogia de Jesus Cristo. Você vai perceber que começou a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí você fala, mas como assim filho de Davi, filho de Abraão, se ele era filho de José? Porque aqui está contando a história da descendência. Quando fala filho de Abraão, é por causa do referencial da promessa, entendeu? Deus fez a promessa que em Abraão todos seriam benditos. Nós temos Davi, Deus colocou Davi como o homem segundo o coração dele. Aí veio Jesus, que era o filho amado. Então por isso fala filho de Davi. Aí vai ter a geração, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E aí vai falando de toda a genealogia. Inclusive vai falar de Raabe, vai falar de Boaz, vai falar de Ruth. Aí você vai lendo que são 14 gerações, depois mais 14 e depois mais 14. Lá mais adiante, você pega já nos versículos mais onde eu quero explicar a você, já partindo aqui do versículo de número 16, porque aqui tem uma dúvida, que às vezes é a dúvida de muitas pessoas. No 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Tá? Então a pessoa lê e fala assim, mas pastor, peraí, eu tenho uma dúvida agora. Como é que Jacó gerou José, se Jacó viveu lá no tempo passado, agora está dizendo que Jacó gerou José, que foi o marido de Maria, e dele, da qual nasceu Cristo. Aqui está falando da descendência, entendeu? Está dizendo que, claro que Jacó também teve um filho chamado José, mas quando fala de Jacó gerou José, quer dizer que da linhagem de José, da descendência de Jacó, entende? Nasceu Cristo. Imagina, lá na ponta, você está aqui hoje, gerou um filho, gerou um neto, gerou um bisneto, e por causa da sua fidelidade, amanhã alguém vai dizer, olha, essa menina aqui é filha de fulana, ou seja, pegando o referencial de quem você foi. Por isso que disse Jacó gerou José, marido de Maria. É a linhagem, é a descendência, tá bom? E assim todas as gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio da Babilônia 14, do exílio da Babilônia até Cristo mais 14, tá? Geração. Aí vai falar do nascimento de Jesus. Maria, verso 18, Maria, aqui diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida,
casasse com José. Mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Havia naquele tempo um costume entre as judias que quando se casasse, as virgens, né? E naquele tempo as pessoas tinham muito isso, valorização da pessoa, né? Então, geralmente, um carinho, um cuidado. Então, assim, por causa da promessa do nascimento de Jesus, que nasceria de uma virgem, então, como é que era o costume? A pessoa casava, tá? Celebramos o casamento hoje, mas não ficam juntos, não tem intimidade, até passar um ano. Só poderia ter intimidade depois de um ano. E foi exatamente o que aconteceu com José e Maria. Eles casaram e continuaram separados, né? Claro, por causa da promessa, para ver se nasceria o Cristo deles. Todos os casais que casassem com judia, seria esta a lei, né? O costume da época. E então aconteceu que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar dela secretamente. José pensou, eu vou deixar Maria secretamente. Ele só pensou, não comentou nada. Só que ao pensar assim, tendo isso em mente, o versículo 20, lê comigo, tendo isso em mente, um anjo do Senhor apareceu em sonho, dizendo, José, filho de Davi. Percebe que José também veio da linhagem de Davi, assim como Maria também? Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. E que o Senhor havia declarado pelo profeta, a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Onde é, pastor José Maria, que a Bíblia havia dito isso? Bom, lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e também no capítulo 8, no versículo 8 e no versículo 10, vai falar sobre a virgem conceberá e dará à luz um filho. Por causa dessa profecia, é que eles casavam e ficavam separados para ver em quem se cumpriria aquela promessa. Despertando José do sonho, fez o que o anjo lhe ordenara e recebeu Maria, sua mulher. Agora veja o versículo 25. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome Jesus. Então esse é o primeiro capítulo de Mateus. Acho que aqui algumas dúvidas já foi esclarecido, né? Quando você lê, fala, pastor, não entendia realmente por que fala que ele era filho de Davi, né? Não tinha entendido isso. Fala que ele era José, Jacó gerou José, marido de Maria. Então agora você entendeu que Jacó gerou José, ou seja, esse José que casou com Maria não é o mesmo José, filho de Jacó. Ele veio da linhagem, da descendência de Jacó, entendeu? Ou da descendência de Abraão, descendência de Davi. Se você analisar, lendo, não aqui, porque aqui está resumido, mas se você ler aqui todos os nomes que aparecem aqui no capítulo 1 de Mateus, você vai perceber que são gerações. Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó gerou os 12 filhos, que são chamadas as 12 tribos de Israel. Aí depois Arão também gerou Aminadab, e aí vai. E até chegar em Obed, Jessé, enfim. Então, nós temos que olhar, e aqui eu deixo uma mensagem, o que eu aprendo na genealogia? Parece que a genealogia não tem explicação, né? O que eu aprendo na genealogia? Eu aprendo a olhar e buscar aqueles que foram justos, aqueles que andaram segundo a promessa de Deus. Porque não dá para nós vivermos hoje querendo viver uma vida santa, olhando para as pessoas que nos apresenta Deus, às vezes hoje. Você olha no cenário pastoral, né? Você olha no cenário da internet, você vê cada pastor fazendo cada besteira, que você não pode ter essas pessoas como exemplo para você. Não tem como você ter essas pessoas como exemplo. Você precisa olhar
para alguém na Bíblia, ou mesmo alguém fisicamente aqui no mundo, mas que teve um andar perfeito. Eu gosto muito de ouvir falar do Billy Graham, por exemplo, um homem que andou com Deus, um homem que foi conselheiro de muitos presidentes e muitos outros pastores. Eu não quero citar o nome de todos que eu admiro, né? Todos que eu admiro pela sua sinceridade, pela sua maneira de viver, não para aqueles que existem alguns pastores e missionários e bispos e etc., apóstolos e por aí vai, pessoas que se dão um nome, né? E elas são uma coisa diante das pessoas, mas no particular elas são outras. Às vezes não questão de pecado, etc., não, mas às vezes no particular é arrogante, é orgulhoso, não ouve, só o que ela fala que prevalece, humilha as pessoas, enfim. Então, nós precisamos olhar para a genealogia e buscar quem aqui nessa genealogia foi o exemplo para Deus. Eu tenho três figuras que me emocionam, né? Que aqui fala de Davi, fala de Abraão e fala de Isaac e fala de Jacó. Foi daí que todos nós chegamos aqui a ser abençoados. Então, eu olho para essas pessoas e digo assim, meu Deus, eu quero ter a fé que Abraão teve. Eu quero ter a obediência de Abraão. Eu quero ser o próprio sacrifício, como Isaac fez, sabe? Isaac foi o próprio sacrifício quando o pai o levou para ser sacrificado. Depois veio Jacó, que lutou, trabalhou, foi atrás e não se entregou e conseguiu conquistar grandes coisas. Eu quero ser como os filhos de Jacó. E aí, claro, falando de José, obviamente. Por que aqui citou José, filho de Jacó? Porque se você olhar, quem foi vendido? José. Quem passou toda a atrocidade da vida sofrendo na mão dos próprios irmãos? José. Mas José foi fiel em toda a sua casa, em toda a sua obra. Por isso que a Bíblia vai trazer dos filhos de Jacó, a Bíblia vai trazer quem? José, que foi o justo, que foi o fiel, que ficou firme e que conseguiu ser quem Deus queria que ele fosse. E a minha palavra hoje para você é: seja quem Deus quer que você seja. Não vista a armadura de ninguém. Não seja parecido com pessoas que são, às vezes, mau exemplo para o Evangelho, mas vista-se da boa obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração e um agradecimento nesse primeiro dia da nossa leitura. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por hoje termos a oportunidade de fazer essa leitura do primeiro capítulo da Bíblia. Oh Deus, muitíssimo obrigado. Senhor, te agradeço, te louvo, te exalto, te enalteço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que essas pessoas estão tendo de estar conosco acompanhando essa leitura. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, nos dê sabedoria e entendimento, para que nós cresçamos e cada dia possamos aprender mais. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Se você achou que foi interessante, por favor, deixe nos comentários. E cada dia nós vamos fazendo e vendo a melhor forma de estar fazendo essa leitura juntos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E eu te peço, amanhã continue conosco. E se você puder, compartilhe com alguém essa primeira orientação do capítulo 1 de Mateus, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!